a nossa conversa sobre o Santos? Vamos, né? Vamos lá. Gente, é o seguinte, hoje 2 jogadores foram apresentados oficialmente. O Igor Vinícius e o William Arão, tá? O Igor Vinícius e o William Arão, tá? 2 ótimos reforços. Mais do que isso, mais do que isso não. Além disso, o Gil também, em conversa com o Kleber Xavier e com todo o staff ali da comissão, ele se mostrou disposto a cumprir todo o contrato até o final deste ano, porque, segundo ele, felizmente, ele teve um problema particular, grave, e ele conseguiu já resolver essa questão. Então ele está agora focado na bola, focado na profissão, focado no Santos Futebol Clube. Por conta disso, o Santos deu uma freada na procura por zagueiro. Por quê? Porque o Santos tem hoje o Basso, tem hoje o Luan Pérez, tem o Zé Ivaldo, tem o Luizão e tem o Gil. Tem 5 zagueiros. Será que eu esqueci alguém? Acho que não, né? 5 zagueiros. Então o Santos dá uma freada nesse momento, porque o Gil está voltando, goza do prestígio da comissão técnica, e tem também a questão do Basso, que fez 2 ótimos últimos jogos com a camisa do Santos. Tá? Então isso aí acaba dando uma certa segurança para a comissão técnica, capitaneada pelo Kleber Xavier, em relação à zaga. Mas o lateral vai continuar. O Igor Vinícius foi apresentado, mas o alvo do Santos é o Mike, do Palmeiras, que está lá no Mundial nos Estados Unidos. Palmeiras que na sexta-feira, às 10 horas da noite, vai enfrentar o Chelsea, da Inglaterra, em jogos de quartas de final. Se vencer, vai chegar à semifinal. Gente, os times da Europa, ó, estão abrindo o bico, velho. Eu falava. Bom, então a ideia do Santos é ter o Mike, tá? E o Santos quer um jogador, um atacante. Estamos falando no Brian Rodrigues, conversei com uma fonte dentro do Santos, e essa fonte falou para mim, é um jogador caro, o Santos não tem dinheiro para isso. Então a alternativa vai ser procurar alguém, de preferência com os direitos econômicos em mãos, né? Não tem que pagar nada, tem que vir a custo zero. Porque aí a gente volta de novo a falar em relação aos gastos do Santos, que já apresentou um déficit de 37 milhões nesse primeiro trimestre. O Santos precisa controlar esses gastos, gente. Precisa controlar, porque do jeito que está, se não parar aquilo que eu falei e continuar nessa mesma toada, 160 milhões no final do ano. Gente, se a dívida do Santos bater 1 bilhão e pouco, não vai ter ninguém interessado em comprar o Santos. Porque o cara vai assim, pô, eu vou gastar uma baita grana para pagar as dívidas e não vai me sobrar dinheiro para reforçar o time. Como é que eu vou receber? Como é que eu vou receber de volta o que eu investi? Por isso que tem que vender o mais rápido possível. Tem que virar SAF o mais rápido possível, enquanto essa dívida não bateu 1 bilhão ainda. A esperança do Marcelo Teixeira é resolver essa questão com boa administração, mas não é isso que está acontecendo. Esse relatório trimestral mostrou que houve um déficit de 37,4 milhões. Então não tá tendo contenção de gastos, ao contrário, eles estão aumentando. Embora o faturamento do Santos no período tenha sido muito maior do que o projetado. Era de 120, está em 170 milhões do período, tá? Do período. Então é preciso ter cautela, é preciso ser parcimonioso nesse momento e não gastar o que não tem. O que o Santos não tem? Nada. O Santos não tem nada. Então vai pagar 10 milhões de dólares pelo Brian Rodrigues? Não pode pagar. Vamos procurar alguém. Ou então pega esse menino da base, o Matheus Xavier, e bota para jogar. Não é possível que um time que tem Neymar, Roleiser, Zé Rafael, William Arão, pode chegar ao Mike a custo zero, não tenha condições de disputar na primeira página do Campeonato Brasileiro, que tem a necessidade de gastar 10 milhões de dólares com ponta, que o Santos precisa, mas você não tem dinheiro para pagar. Entendeu? Então eu repito, quanto maior for essa dívida, mais difícil vai ficar ser para vender esse time e ele se tornar uma SAF. Quanto menor for a dívida, mais interesse vai ter o comprador. Eu falo assim, pô, vou gastar pouca coisa.
O resto que eu imaginava gastar aqui, eu vou reforçar o time. Então, ao invés de eu gastar 1,5 bilhão em dívidas, eu tenho só 500 milhões, eu estava projetando gastar 2, vai me sobrar o quê? 1,5 bilhão para investir no time. 1,5 bilhão. Entendeu? Agora, se você tem essa dívida lá em cima, o comprador, se ele não tiver um caixa alto, ou estiver disposto a investir tanto assim, ele vai sobrar menos dinheiro para ele montar um time. Certo? Outra coisa, pessoal, a gente está acompanhando o Mundial, né? Então a gente está vendo muito, eu pelo menos percebi muito, os times se defendendo com linha de 5. São poucos os times que se defendem com a linha de 4. Entre eles o Flamengo, já eliminado. Eu sempre fui contra o uso de 3 zagueiros. Mas você pode ter uma linha de 3 atrás, não necessariamente com 3 zagueiros. O Al Hilal ontem que eliminou... Meu caro Thiago Jordão, o Kevson, meu caro Thiago Jordão, está indo para o Sport Clube Recife. Aliás, parabenizar o Gabriel Zupo, que deu essa informação aí em primeira mão lá no Sincero Santos. Kevson está indo para o Sport Clube Recife, Jordão. O lateral Kevson Marcão acertou o seu empréstimo junto ao Santos para jogar no Sport Clube Recife, Marcão. E o contrato por empréstimo dele irá até o fim do Campeonato Brasileiro da Série A, Marcão. O Kevson tem vínculo com o Santos até dezembro de 2027, Marcão. Ele que, inclusive, o Kevson já se despediu dos seus companheiros no CTR Pelé e se apresentará em Recife nos próximos dias, Marcão. E a gente sabe que o Kevson ele acabou perdendo espaço no elenco, muito por conta da ascensão do Souza, Marcão. E aí o interesse do Sport no Kevson surgiu a partir disso. O Sport que hoje apenas conta com 2 laterais no seu elenco, Marcão. Sendo o lateral esquerdo Dalbert e o lateral esquerdo Igor Darius, o Kevson chega lá para ser uma opção. Tá aí. Vamos aos números do Kevson com a camisa do Santos Futebol Clube. Thiago El Bigodinho Jordão. Como foi essa passagem, pelo menos até aqui, do Kevson com a camisa do Santos? Ele que está indo para o Sport Clube Recife por empréstimo. Traga os números do Kevson no Peixe. Kevson Marcão, lateral esquerdo, ex-Santos Futebol Clube, né? Irá ao Sport por empréstimo. Ele que tem 21 anos de idade, tem 1,74 de altura e com a camisa do Santos, Marcão, ele disputou apenas 24 jogos, né? Sendo ali sempre aquele atleta mais de banco de reservas e como opção para entrar no segundo tempo ou quebrar um galho em dado momento da partida. Isso resultou no que para ele? Ele tem uma média de minutos com a camisa do Santos, Marcão, de apenas 42 minutos por partida. O Kevson, que no elenco profissional do Santos não contribuiu com gols e também não contribuiu com assistências, teve uma média de precisão nos cruzamentos de 27%, média de 1 desarme por jogo e o seu contrato com o Peixe vai até dezembro de 2027. O Kevson é um jogador, Thiago Jordão, que eu acompanho ele há algum tempo, tá? Desde a base. O Kevson